Oi, pessoal. Vamos dar continuidade ao que nós estudamos na semana passada. Começamos os 5 solas da Reforma Protestante. Hoje vamos falar sobre sola Scriptura, somente a Escritura. A doutrina da justificação pela fé, que foi o tema da semana passada, sola fide, é central para a teologia dos reformadores, que deu origem ao protestantismo. A Bíblia é o exclusivo fundamento dessa doutrina. E por isso que o assunto de hoje, somente as Escrituras, complementa o que nós estudamos na semana passada. Olha que linda essa forma que Martinho Lutero classificou a Bíblia, a manjedoura no qual encontramos o Filho de Deus. Então, o cristianismo, ele precisa ser muito fundamentado no que está na Bíblia. Jesus, ele é a maior manifestação de amor de Deus, foi a maior manifestação de amor de Deus. Ele é o nosso Salvador, ele é que nos dá acesso ao Pai, mas ele não está dissociado da palavra. Então, muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas não têm o devido zelo, o devido cuidado em conhecer a Bíblia, e essas pessoas, então, erram pela sua ignorância bíblica. Olha que interessante o que está escrito em Romanos 10, verso 17, que é o texto bíblico base da lição de hoje da revista, que diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas traduções, a fé vem pelo ouvir. Em ambos os casos, o que nós percebemos é a necessidade do entendimento de uma fé comunitária, não de uma fé isolada. O que a gente vê nesse versículo, que o conhecimento da palavra que gera fé, que sustenta a nossa fé, vem da prática comunitária e não de um ato individual, isolado. E a gente se fortalece à medida que se envolve com a comunidade de fé. Deus fala conosco, Cristo fala conosco por meio dessa comunhão. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E muito mais, então, que o mero código de doutrinas e regras. Ela não se confunde com nenhum outro livro que nós conhecemos, porque ela é a palavra de Deus. Agora, alguns cuidados são muito importantes e precisam ser observados para que nós tenhamos uma leitura edificante, fortalecedora da nossa fé. Um deles é que a leitura não deve ser literal ou fundamentalista. E o que significa uma leitura literal ou fundamentalista? É aquela que pega o texto de um versículo descontextualizado, sem perceber o porquê, e acha que pode aplicar ao pé da letra tudo que está na Bíblia, e não é assim. Primeiro, porque nós temos na Bíblia duas coisas distintas: doutrinas e costumes. A gente tem que saber a diferença dessas duas coisas. As doutrinas, elas vêm da vontade de Deus. Elas representam a essência da nossa fé. E elas, então, são permanentes. A sã doutrina não muda de acordo com o tempo. Os costumes mudam de acordo com o tempo. E a gente, então, tem coisas que estão na Bíblia que são costumes do povo e num dado momento histórico. Por isso, a gente não pode pegar tudo e falar assim, vou seguir ao pé da letra. E olha, me desculpe, mas quem fala isso, não, a Bíblia não pode ser interpretada, tem que ser ao pé da letra e tudo ali tem que ser, não conhece a Bíblia. Quem está falando isso é alguém que está demonstrando sua ignorância do texto. Porque eu poderia dar muitos exemplos de textos bíblicos que são totalmente inviáveis de serem cumpridos ao pé da letra. Vou deixar aqui com vocês apenas 4, exemplificando, mas há muitos outros. Então, nós vamos defender, por exemplo, a pena de morte para quem machucar alguém. Ferir alguém é pena de morte. Ou então, como está em Êxodo 21:12, olha, quando você tiver uma plantação, você não pode colher espigas nos cantos das plantações.
e nem as espigas caídas. Será que quem tem plantação tem feito isso? Isso aqui, o terceiro, cortar os cabelos arredondados. Também não pode, nem aparar a ponta da barba. Isso tem sido observado por alguém hoje? E tomar como escravos os povos vizinhos. Então, a gente poderia ir lá na Argentina, no Paraguai, em outros países vizinhos nossos, e tomar como escravos, que está dito em Levítico 25, 44. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Ora, são 3 exemplos que nos mostram que é totalmente inviável pegar a Bíblia ao pé da letra. A gente precisa fazer o quê, então? Vamos lá. Primeira coisa, orar pedindo sabedoria. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre o que temos que aprender naquela leitura, para que essa palavra seja viva em nosso coração e na nossa mente. Segundo, cuidado, muito importante, tem que conhecer a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Nós não podemos escolher só aquele salmo maravilhoso, todos nós temos aquele salmo que a gente fica assim, embevecido com a leitura dele, que fala o nosso coração, ou só os evangelhos, ou só o livro de Atos, ou as cartas de Paulo. Não. A Bíblia, ela tem uma unidade, ela tem uma continuidade, e sem conhecer a Bíblia toda, fica muito complicado da pessoa entendê-la. Não podemos ficar pegando versículos isolados. Estudar o contexto de cada passagem. E é aí que a gente vai entender por que não podemos fazer uma interpretação literal. E olha, me ocorreu um exemplo que acho que vai deixar muito claro a necessidade do contexto. Imagina que Moisés vivesse hoje. Se ele hoje estivesse liderando o povo de Deus e tivesse que registrar ali ordenanças para o povo. Lembrando que naquela época, o Moisés, por exemplo, ele era o líder não só religioso, como militar, político, econômico, e por isso tem muitas coisas ali que não são propriamente religiosas, são mais costumes e necessidades do povo. Mas então, se Moisés vivesse hoje e estivesse hoje liderando o povo, no meio da pandemia da Covid, provavelmente algumas orientações que ele daria seria o quê? Não se abracem, não se beijem, não visitem suas avós. Aí pensa, 2000 anos se passam, alguém lê sem estudar que houve em 2020, 2021 essa pandemia e pega lá algo que Moisés tivesse escrito hoje. Não se abrace, não se beije. Está vendo? Beijo é pecado. Abraçar é pecado. Não visite as avós. Está vendo? A avó tem que ficar abandonada. Visitar a avó é pecado. É mais ou menos isso o que as pessoas fazem quando não olham o contexto. Estão aí submetidas a uma leitura completamente desfocada da palavra de Deus. Então, olhar o contexto é fundamental para que a gente possa entender cada passagem. Dialogar com outras pessoas mais experientes na fé. Então, a escola dominical, os estudos bíblicos, os próprios cultos, e a conversa com o pastor, que é o nosso grande conselheiro das nossas igrejas, mas não só com o pastor, outros irmãos, outras irmãs maduros na fé, esse diálogo, ele é fundamental, vai nos ajudar a entender coisas que a gente não entende, até porque essas pessoas podem conhecer mais a Bíblia como um todo e também o contexto daquela época. Mas dialogar com as pessoas, sim. Seguir cegamente as pessoas, jamais. Infelizmente, temos donos da verdade. Isso acontece em várias áreas, inclusive no cristianismo. Pessoas que se arvoram de os porta-vozes da vontade de Deus, os únicos intérpretes da doutrina bíblica e que querem que o sigamos de maneira cega, como está nesse exemplo aqui dessa foto. Jamais. O que nós temos que fazer é o diálogo, sabendo, porém, que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Embora alguns conheçam mais a Bíblia que outros, nós temos todo o direito e até a necessidade de formar o nosso próprio entendimento, à luz da inspiração do Espírito Santo de Deus
e à luz de um estudo aprofundado, contextualizado daquilo que está escrito ali. Esse é o nosso desafio para que a gente possa realmente ter a nossa fé 100% firmada nas Escrituras. O que não quer dizer que nós não vamos ler outros livros. John Wesley, por exemplo, fundador do metodismo, ele falava que ele era homem de um livro só, a Bíblia, mas ele queria dizer um livro só para fundamentar a sua fé. Ele tinha uma vasta biblioteca e ele recomendava aos pastores do movimento metodista que lessem muito. Então, é muito importante a gente ampliar a nossa cultura, mas a nossa fé tem uma só base, é a Bíblia. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre sabedoria e vontade de conhecer mais a sua palavra bendita. Amém.